Introdução à Dialética 2. Uso e construção de categorias. Para iniciarmos esse estudo, precisamos fazer uma pergunta. O que é uma categoria? Nos estudos da filosofia, a resposta vai ser muito direta. A categoria é parte constitutiva da teoria. Ou seja, aquilo que é o conhecimento produzido, conhecimento elaborado, passou pela estruturação, pelo ordenamento que as categorias escolhidas por nós ou tomadas como referências de estudos já produzidos, colocam numa ordem possível de ser compreendida e elaborada a partir desse esforço particular. Então, no final de todo estudo, há uma reprodução ideal daquilo que é o movimento real. Por isso, então, a categoria estabelece esse processo, nos ajuda a buscar essa realidade. Então, é o instrumento que nos ajuda a penetrar na matéria para extrair dela aquilo que é o movimento real ali contido. A teoria, então, ela é o movimento auxiliado pela categoria para transportar para o nosso cérebro aquela realidade que está contida no objeto. Para que possamos produzir teoria, precisamos então de duas coisas fundamentais. Primeiramente, o objeto, ou seja, é preciso que tenhamos curiosidade de conhecer algo que está contido em um objeto. E, em segundo lugar, as categorias. As categorias são os instrumentos que vamos manejar aquele objeto para extrair dele o que está contido em termos de realidade não visível. Por isso, então, geralmente, quando se toma um objeto, já temos como estabelecimento algumas categorias que nos orientam. Por exemplo, que não há um objeto sem aparência e sem essência. Ou seja, a aparência é aquilo que vemos. Então, se vemos é porque o objeto existe. Mas a essência é aquilo que está escondido dentro desse objeto. E não podemos compreender se não penetrarmos dentro desse objeto. Temos o conteúdo e a forma. A forma é a maneira como o objeto se apresenta e o conteúdo é o que está contido nele. A forma é fácil de percebermos, mas o conteúdo não necessariamente é tão simples, porque ainda não o estudamos. Temos aí quantidade e qualidade. São duas categorias também que se relacionam intimamente. Uma quantidade é um volume aí que está posto, mas a qualidade desse volume precisamos aprofundar e compreender. E também existe a totalidade do objeto, mas ele não é um todo sem divisões, ele é constituído por partes. Então temos que estudar as partes para compreender o todo. E nesse sentido podemos cometer então os nossos erros, ou os maiores erros podem estar contidos aí no estudo das partes quando cometemos equívocos. Para facilitar essa explicação primeira, antes de entrarmos posteriormente na produção pessoal de categorias, vamos tomar como referência o que o filósofo Karl Marx fez para estudar a riqueza. O objeto dele para extrair conhecimento foi a riqueza. Observando o desenvolvimento do capitalismo, percebeu que ele é composto fundamentalmente por riquezas. Mas não necessariamente é um todo constituído sem partes. Ele percebeu de imediato que a riqueza, aparentemente, e mais imediato, tem uma forma de mercadoria. Então, essa é uma categoria importante. Dentro do estudo da riqueza, a mercadoria torna-se uma categoria de estudo. E um objeto também de estudo. Aí nós temos também o dinheiro, porque a mercadoria parece que ela tem necessidade de ser trocada por dinheiro. E também para produzi-la precisa investimento financeiro. Mas não são os únicos dois. Há aí um resultado final, que é o excedente de todo esse processo, que o Marx chamou de capital. Então, o capital também está incluído aí como a formação da riqueza. Para o nosso estudo,
e de verificação da aplicação de categorias para chegar ao conhecimento, vamos tomar a mercadoria como a forma elementar da riqueza. É aquilo que está mais próximo, aquilo que está mais evidente, e que faz com que todas as pessoas se interessem e busquem para ter acesso a esse meio de vida também. A mercadoria em si, então, tem uma primeira definição. É tudo aquilo que é produzido para ir ao mercado. Um produto que é produzido para consumir na própria casa não é mercadoria, porque não tem contato, não tem ligação com o mercado. Por isso, ela vai ter apenas uma utilidade para o indivíduo que produziu. Nesse caso, se ela vai para o mercado, ela vai receber dois atributos. O primeiro, que ela tem que ser um objeto útil para alguém. Não pode ser útil para o seu produtor, porque se ele achar que é útil para ele, ele não vai colocá-la no mercado. Então, essa utilidade varia de uma pessoa para outra. Cada um pode ver na mercadoria uma utilidade diferente. Não necessariamente são todos iguais, porque as necessidades das pessoas também são diferentes e cada um vai ver a importância ou vai dar importância da maneira que achar melhor. Isso, então, é uma primeira categoria que vai ser decifrada pelo valor de uso. A mercadoria vai ter a categoria na aparência de um valor de uso. As pessoas enxergam o produto e dão um valor de uso, mas ela não tem apenas valor de uso, ela precisa ser trocada. Então, na medida em que ela vai ser trocada, tem que ter um outro atributo aí dentro, uma denominação que vai se chamar valor, ou valor de troca, porque na sua essência deve estar um valor, e que inicialmente nós não sabemos. Para esse produto, então, ser decifrado, nós temos aí que descobrir qual é a sua essência. Nós já dissemos, a essência é o valor, mas o valor não revela o que é. De onde vem o valor? Quem é que fez a mercadoria? Bom, aí nós temos que fazer uma outra articulação de duas categorias diferentes para estabelecermos aí como isso se processa e onde está localizada essa essência. Então, o que faz a mercadoria surgir é o trabalho. Logo, o trabalho é a essência da mercadoria. Sem trabalho não tem mercadoria viva, ou seja, a mercadoria não teria existência. Mas os trabalhos são todos iguais? Não. Nós temos duas formas de trabalho, duas naturezas no trabalho. O primeiro que é um trabalho concreto. O que é o trabalho concreto? É aquilo que se investe diretamente na produção do produto. São os dias trabalhados, são as horas trabalhadas, isso é trabalho concreto. Mas quando o dono da mercadoria chega ao mercado, ele vai perceber que esse trabalho concreto parece que não é tão importante, porque lá vai se deparar com outras mercadorias semelhantes. Então aí há que se criar uma nova categoria para se estudar o que fenômeno é esse. Então se percebe que não existe só o trabalho concreto, existe também o trabalho abstrato. Ué, o trabalho concreto agora se tornou abstrato? Se tornou abstrato. Por quê? Porque ele precisa agora se revelar em valor. E o valor é algo aqui que não é descendente propriamente de um trabalho concreto. Ele é a soma média aí de todos os trabalhos. Ou seja, é uma média social do trabalho social que está exposto em cada mercadoria. Então, aí você tem uma média, se tem o valor daquele produto. Logo, as duas categorias, trabalho concreto e trabalho abstratos, nos mostra que a essência do valor, a essência da mercadoria é o trabalho que se transformou em valor. Agora nós temos então um valor que é o consenso aí do tempo social médio. Bom, mas para fazer a troca não basta ter valor, não basta ter o tempo social médio calculado. Nós precisamos de uma confrontação da mercadoria com outra mercadoria. Ou seja, não sai da relação direta entre os dois tipos de trabalho, sai agora de um confronto. Uma mercadoria está no papel do valor relativo e uma
E outra mercadoria está no papel, ou está na função de valor equivalente. O que significa isso? Significa que uma mercadoria, quando vai para o mercado, primeiramente ela vai com um valor, mas esse valor pode ser lá na relação de troca estabelecido diferente daquilo que o seu proprietário está pensando. Ah, eu gastei 5 dias de serviço, 5 dias de serviço vai dar R$ 100. Mas o outro lá gastou só 4 dias, o outro gastou 3 para produzir o mesmo produto, vai ser feita uma média aí para saber, então vai baixar. Aquele que gastou 5 dias possivelmente não vai receber aquilo que acha que deveria receber. O valor, então, relativo é isso. Você chega no mercado com o seu produto, tem um valor relativo. Esse valor relativo pode mudar. E como é que ele aparece, então, na realidade para ser posto em troca e receber o pagamento? É como se essa mercadoria que tem valor relativo passasse diante de um espelho e o espelho, que é o valor equivalente, dissesse a ela, olha, você pode ser trocada, portanto, como valor. Agora, o seu proprietário pode estabelecer aí uma margem de preço sobre você e assim vai ser a relação de troca. O equivalente no passado era uma mercadoria que se colocava como um produto fixo e que se baseava, todos os outros produtos se baseavam nele ou nela para se fazer as trocas. Então, houve tempos que foi o boi, depois foi o couro, outras épocas a semente, em algumas regiões aí também do mundo. Depois o sal, por isso que tivemos a definição de salário. Depois, mais adiante, vai ser a prata, mas a prata também, com o uso, ela ia perdendo consistência, ia perdendo peso, e aí se chegou ao ouro. Até hoje, o ouro é a referência principal que estabelece como equivalente. Mas como não podemos circular com ouro, então o dinheiro passou a ser um equivalente baseado em ouro. Então, todas as mercadorias que vão para o mercado, elas vão com essa decisão, essa vontade fundamental de se trocar por dinheiro. Todas as pessoas que fazem troca, muito raramente se troca produto por produto, mas todas elas buscam, então, a referência do dinheiro. Por isso que ele vai ser, então, também uma categoria de estudo para se decifrar o que esse dinheiro significa. Tem dinheiro que é aplicado na produção, então ele está investido diretamente na produção, mas tem dinheiro que está na especulação. Ele não produz nada, ele só ganha em juro. Portanto, então, essa duplicidade de realidade faz com que as categorias também sejam estabelecidas de maneira diferenciada para que se possa ter o conhecimento. E aí, então, a mercadoria, esse produto que tem essa decifração, vimos que ela tem valor, que ela tem uma essência que é trabalho, mas que o trabalho também se divide em dois, e para que se possa realizar a troca, temos que ter o valor relativo e o valor equivalente, e assim se decifra a mercadoria. Mas, acima de tudo, não se consegue decifrar essa força, esse poder que a mercadoria tem, esse mistério que existe dentro dela. Então, primeiramente, ela vai se colocar no mercado como a autora, como o sujeito da troca. Não são as pessoas que fazem troca, são as próprias mercadorias que se trocam entre si. As pessoas apenas levam, transportam, carregam as mercadorias, mas na hora da troca, a força fundamental que faz a troca é o valor que está contido nela. Esse valor é a lei que determina como essas mercadorias e por quantas essas mercadorias devem ser trocadas. Então, nesse confronto do relativo e o equivalente, é que a nossa opinião como pessoas tem muito pouca força, porque já está estabelecido que R$10 tem esse valor equivalente de R$10, todo produto que não chega a valer R$10 ou que passa de R$10, etc., vai se basear nessa referência de troca. O segundo é que temos aí dois elementos fundamentais na mercadoria. Um
que é perceptível. Isso é aquilo que nós vimos como valor de uso. Mas outro que é impalpável. É isso que nós não conseguimos ver no momento da troca. Vemos a mercadoria, nos atraímos por ela, mas não vemos a sua consistência em valor, aquilo que não é algo revelado. Então também não sabemos a sua relação anterior, o seu próprio componente em valor, porque não está visível, não está perceptível. Em terceiro lugar, ela age como se ela tivesse uma energia própria dentro dela, como se ela mesma fosse autônoma. E, na verdade, ela é fruto do trabalho de muitas pessoas que passaram por ela. E, por fim, nós temos aí o seu objetivo maior, que é a troca por dinheiro. A mercadoria não aceita ser trocada por outro produto, ela gosta do dinheiro, ela é atraída pelo dinheiro como se fosse um príncipe encantado. E que leva as pessoas a terem essa relação. Então, você vai ver, quando a mercadoria está lá na loja e não sai, acontece uma crise econômica. Ou seja, o dinheiro não apareceu para que ela pudesse se oferecer para ser trocada. Esse movimento que está paralisado vai levar a sérias consequências. Os homens é que pagam um preço muito caro se essa relação não acontece, se esse casamento não acontece entre mercadoria e dinheiro. Quem paga são as pessoas que vão ser desempregadas, enfim, todas as contradições que a crise econômica trará para essa situação. Então, nesse sentido, como conclusão dessa parte, dentro da categoria, nós podemos fazer subdivisões com novas categorias. E aí depois nós vamos ver como a gente cria essas categorias. Ou seja, para que eu possa entrar dentro da mercadoria ou dentro do objeto para estudá-lo, eu preciso de alguns instrumentos. Esses instrumentos vão ser as categorias que vão permitir que eu vá fazendo a elaboração teórica passo a passo para chegar a um produto final. Sem essas categorias fica muito difícil de escrever um texto, de escrever uma monografia, de escrever uma tese, porque há uma carência. É como se você fosse trabalhar sem ferramentas. Você precisa cavar o chão e não tem nenhuma ferramenta adequada para cavar essa terra. Então você fica com essa dificuldade de entrar nesse objeto, porque as categorias estão faltando. Em segundo lugar, a verdade sempre deve ser o todo e ele é composto por partes. Então você não conhece a realidade de uma vez só, você não conhece o objeto de uma vez só. O todo está aí constituído, mas precisa ser esmiuçado, precisa ser repartido. As partes que vão compor esse todo é que eu preciso estudar. E aí ter muito cuidado, porque de acordo com a categoria que eu uso, pode me levar à verdade, pode me levar a uma grande mentira, pode me levar a um grande equívoco. Isso permite, então, que eu tenha atenção para saber as escolhas que eu faço. E em terceiro, a dialética ou conhecimento dialético, ele vai progredir pelo princípio da superação. É como uma caminhada, nós vamos superando distâncias conforme vamos andando. A distância não é superada no primeiro momento, ela é superada no final. Só que para isso precisa seguir etapas, precisa seguir uma caminhada com um ritmo que nos leve de fato então a ter a condição de chegarmos ao final, fazendo então sempre superações temporárias, até chegarmos a um objetivo satisfatório, que não necessariamente seja a verdade absoluta. Então, as categorias têm a função de revelar o que está implícito, o que está escondido na matéria, para transformar em racional aquilo que é real. Ou seja, a verdade já está lá no objeto. Eu é que ainda não consegui fazer um raciocínio coerente para transportá-lo para o meu conhecimento. E o meu conhecimento se transformar, então, numa categoria, numa teoria escrita para que outras pessoas possam perceber
esse produto final. Nesse sentido, então, há um fenômeno. Esse fenômeno é justamente esse contato da minha ideia com a realidade, transportando para dentro da minha mente o conhecimento que está nas coisas.